82. Então Ron percebeu que poderia haver algo lá e alargou o buraco o suficiente para ele passar. Agora era 6 de janeiro de 1982. Havia um espaço de cerca de 18 polegadas entre as pedras e o teto. Um incensário dourado, um éfode, uma mitra com uma romã de marfim sobre uma ponta, um peso de ciclo de bronze, lâmpadas de azeite, um anel de bronze e uma espada muito grande. Na parte de trás da arca havia um pequeno cubículo aberto, que ainda continha o livro da lei, talvez aquele que o próprio Moisés escreveu. Pelo que Ron entendeu, o livro de Gênesis não estava ali. Ron ficou surpreso ao ver que esses pergaminhos escritos em peles de animais ainda estavam em perfeitas condições. Ele então começou a pensar como que a arca foi levada para esta câmara. Não poderia ser por onde ele entrou, pois ele cortou a pedra para entrar. Em sua quarta visita, a câmara e o túnel foram limpos, e os móveis dispostos em sua ordem. Ron imediatamente sentiu a presença de anjos na sala, e viu 4 anjos, 2 de pé, um em cada lado da arca. Eles disseram que haviam sido designados para proteger a arca. E então disseram a Ron para colocar sua câmera em um tripé e gravar. Eles levantaram a tampa do propiciatório e o ajudaram a remover os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas de pedra. Ron então os segurou, mostrando-os para a câmera. Eles então contaram a Ron quando Deus teria planejado mostrar isso ao mundo, no tempo apontado por Deus, quando a lei dominical entrar em vigor. Pouco tempo depois disso, estas tábuas serão mostradas ao mundo. Ron soube imediatamente o que o anjo queria dizer, já que havia estudado o assunto antes. O anjo estava falando sobre a aplicação da marca da besta, mencionada em Apocalipse, capítulo 13 e 14, como último engano e teste que virá sobre o mundo antes da vinda do Messias. A lei e o sangue do Messias são um testemunho contrariando uma versão feita pelo homem dos mandamentos de Deus, o qual será imposto às pessoas do mundo inteiro. Também confrontará as condições equivocadas de salvação, que foram anunciadas por muitas pessoas e líderes religiosos. Ron faleceu em 1999, sem ver o propiciatório. Há uma declaração na Escritura que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala sobre o homem do pecado, que assentará no templo de Deus, se mostrando como se fosse Deus. Para ver isso rapidamente, isso implicaria que esse alguém poderia assentar-se no templo de Deus, e que teria que ser reconstruído. Mas há alguém lá agora. No planeta Terra, nesse momento, há um indivíduo, e ele e seus antecessores nesta posição mudaram a lei de Deus. Eles eliminaram o segundo mandamento, que diz que você não deve fazer imagem de qualquer semelhança do que está acima no céu, nem embaixo na terra, nem a servirás. Isso, de alguma forma, interferiria na maneira como eles queriam fazer as coisas. Assim que eliminaram isto, eles dividiram o 10º mandamento em 2, de modo que até mesmo o número de mandamentos fossem 10.
Sim, a tábua de pedra foi encontrada na Arca da Aliança. Eu pessoalmente as peguei com a ajuda de 4 anjos, que levantaram um propiciatório que estimo que pesava cerca de 900 libras de ouro maciço. E um desses anjos me disse para tirar as tábuas de pedra para fora. Ele me disse que todos vissem essas tábuas. Assim que as peguei, coloquei de volta e fiquei tipo congelado no lugar. Bom, eu não consigo descrever o estado físico ou mental em que eu estava. Se eu não tivesse alguma evidência física para provar isso, eu teria pensado que teria sido um sonho ou algo parecido. Mas agora, as evidências estão prontas para serem mostradas. Mas não vamos dizer que, atualmente, eles estão na borda de uma pedra na mesma câmara. E foi onde o anjo as colocou depois que eu disse a ele que não sabia o que fazer com elas. Foi-me dito que estas tábuas seriam apresentadas com a evidência do sangue, quando a lei da marca da besta, quando a lei dominical se tornar obrigatória. Agora eu sei que todos se perguntam, o que é isso? Todos nós ouvimos rumores e histórias sobre isso. Vou contar rapidamente de forma simples. Se você guarda os 10 mandamentos que Deus escreveu sobre estas tábuas de pedra, sobre o que ele disse nos Salmos 89 e 34, eu não esquecerei minha aliança, nem mudarei o que saiu de meus lábios. Ele falou dos 10 mandamentos, desde a montanha. Ele os escreveu em pedras e disse que nada mudará. Se você guarda essa lei, você receberá o selo de Deus. Em breve haverá um conjunto de leis feitas por homens com as melhores intenções, cercado por uma série de elogios célebres e petições sepulcrais. Isso é todo tipo de história e tudo isso instigado pelo diabo, para fazer você crer que isso é a melhor coisa que poderia acontecer à raça humana, de tal forma que você desejará seguir essas leis voluntariamente. Esta lei, feita pelo homem, exigirá que você quebre os 10 mandamentos de Deus. O Messias disse aos fariseus que em vão vocês adoram a Deus, ensinando doutrinas e mandamentos de homens. Se você guarda estas leis humanas e quebra os 10 mandamentos de Deus, você receberá a marca da besta. Ninguém tem a marca da besta neste momento. Você só poderá tê-la depois que essas leis forem obrigatórias. Agora, é tão difícil quando uma quantidade de leis feitas por homens são aprovadas e os forçam a obedecer, onde requererão que os 10 mandamentos de Deus sejam quebrados. Apenas por não guardar estas leis humanas é que você não será capaz de comprar ou vender. Esta é a marca da besta. Diremos, amigos, guarde esta lei e receberão o selo de Deus. Guardem as leis feitas pelos homens, obrigando a quebrar a lei de Deus, e teremos a marca da besta. Pode parecer algo simples. Eu sei que há pessoas que dizem que a marca da besta é um chip de computador. Todos os trabalhos e que quebrar esses mandamentos é um pecado, então eles são de Deus. Se eles disserem qualquer outra coisa além disso, eles não são de Deus, e não temos que escutar. Como podemos dizer que Satanás faz milagres? Porque ele é um ser sobrenatural, e todos os anjos caídos são seres sobrenaturais. Eles podem fazer coisas que são milagrosas aos nossos olhos. Como podemos saber que é de Deus e que não é? Se eles disserem que os mandamentos de Deus são válidos e que quebrar esses mandamentos é um pecado, então eles são de Deus. Se eles disserem qualquer outra coisa além disso, eles não são de Deus, e não temos que escutá-los, apesar de qualquer tipo de milagres que eles façam.
As tábuas de pedra serão exibidas após a lei dominical nacional, quando for obrigatória. Estas foram as palavras exatas do anjo, tal como eu as recordo.